Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje falarei sobre um dos temas que mais causam dúvidas, a famosa crase. Falarei sobre o conceito, como ela funciona e no fim deixarei um macetezinho que vocês até devem conhecer e que realmente funciona. Antes de começarmos, peço novamente, como peço em todos os vídeos, que vocês curtam, comentem, compartilhem, divulguem meu canal para me dar aquela força para que eu possa continuar trazendo conteúdo para vocês. Combinado? Dito isso, vamos à aula. O que é crase? Ela não é o nome do acento, tá, gente? Esse risquinho à esquerda que colocamos sobre a letra A chama-se acento grave. Ele é o sinal indicativo de que há uma crase ocorrendo ali. Mas afinal, que fenômeno é este? Crase é a junção de duas letras A, de dois As, a fim de evitar efeitos sonoros desagradáveis com a repetição da letra. Por exemplo, fui à praia. Ora, muito melhor dizermos fui à praia. Porém, quais são esses As que se juntam? Tá aí a chave da questão. Precisamos entender as classes gramaticais envolvidas, qual o papel que elas desempenham na frase, para que possamos identificar se ali está ocorrendo uma crase ou não. De um lado, nós temos o A preposição. Ela sempre estará presente no fenômeno da crase. É a preposição quem irá se ligar a outro A. Este outro A pode ser o artigo definido a e sua variação em número, as, pronome demonstrativo a, ou ainda a primeira letra de aquele e suas variações, aquela, aquilo, certo? Vamos falar sobre cada um deles. Começando pelo mais comum. Na maioria dos casos, a junção ocorrerá entre a preposição a e o artigo definido a. Mas afinal, o que é preposição e o que é artigo? De um lado, nós temos a preposição, o a preposição. Essa classe gramatical, ela serve para unir dois termos. Por exemplo, ela pode unir o verbo ao seu complemento. Quem vai a algum lugar. Quem se refere a alguma coisa. Pode ligar nomes, substantivos, adjetivos aos seus complementos. Por exemplo, quem tem aversão a algo ou alguém. Quem é leal a algo ou a alguém. Este é o papel da preposição, ligar os termos. Do outro lado, nós temos o artigo. O que é artigo? Artigo é uma palavrinha que acompanha o substantivo, flexionando junto com ele em gênero e número, ou seja, se nós temos um substantivo no singular, o artigo também estará no singular. Se o substantivo estiver no plural, o artigo também estará no plural. Em alguns casos, ele inclusive indica o gênero ou o número do substantivo. Por exemplo, o substantivo lápis, ele não tem singular e plural, ele serve para ambos. Eu vou saber se é um lápis ou mais lápis, colocando o artigo na frente, os ou o, um ou uns. Outro papel do artigo, além de indicar essa flexão de gênero e número, é determinar, ou como o próprio nome diz, definir o substantivo, ou indefinir, ou indefini-lo. Nós vamos trabalhar aqui com o artigo definido, ou seja, com aquele que determina. Veja a diferença entre eles. Se eu digo, máquinas pararam de funcionar, eu não estou especificando a quais máquinas estou me referindo. Falo de máquinas em geral, várias máquinas no decorrer dos anos pararam de funcionar, isso é fato, por vários motivos, falta de manutenção, tempo de uso. Agora, se eu digo,
as máquinas da empresa pararam de funcionar, eu estou especificando a quais máquinas estou me referindo. Então, quando eu tenho determinado esse substantivo, quando eu tiro ele da generalização e trago ele para uma especificidade, eu estou trabalhando com o artigo. É esse o papel do artigo. Quando eu tiro da generalização e trago para especificidade, quando eu determino, certo? Nós veremos isso melhor agora com os exemplos, com os casos de crase. Mas é bem importante entender esse conceito, tá? Em resumo, para haver crase eu preciso ter, de um lado, o a preposição e de outro lado, o a artigo definido. Dito isso, vamos ver então casos que consequentemente não ocorre crase. Primeiro, antes de palavra masculina. Ora, se o a preposição se une ao a artigo definido, o a indica o gênero feminino. Então, como que eu vou ter o a na frente de uma palavra do gênero masculino? Óbvio que não. Antes do substantivo masculino, do nome masculino, nós utilizamos o artigo o e não o a. Portanto, antes de palavra masculina, não teremos crase. Certo? Segundo caso, antes de artigo indefinido. Outra questão óbvia, né, gente? Se eu estou ligando a preposição a um artigo definido, eu não tenho como ter um artigo indefinido também. Portanto, nesse caso, eu não uso o artigo e, consequentemente, não ocorre a crase. Tá? Por exemplo, fui a uma festa. Eu não estou especificando a qual festa eu fui. Fui a uma festa. Portanto, eu já tenho um artigo indefinido ali. Este a é somente preposição, que é a preposição que o verbo fui, né, do verbo ir, está exigindo, certo? Terceiro caso, que não vai crase, tá, gente? A maioria dos pronomes, por exemplo, os pronomes pessoais, eu, tu, ele, me, mim, os pronomes interrogativos, quem, que, quando, pronomes de tratamento, Vossa Excelência, Vossa Senhoria, com exceção de senhora e senhorita, tá? Em frente de senhora e senhorita pode aparecer artigo, portanto pode ocorrer crase. Antes de vários pronomes indefinidos não vai crase. Por exemplo, antes de toda, todas, não vai artigo. Se não vai artigo, não tem crase. Portanto, uma frase que eu vejo muito erro é bom dia a todas. Gente, bom dia a todas não vai crase, porque não ocorre crase, porque todas não admite artigo antes dele. Eu não digo as todas estão bem, os todos estão bem. Não. Bom dia a todos, pior ainda, tem gente que coloca a crase antes de todos. Para começar, todos é uma palavra masculina, ali por si só já elimina qualquer possibilidade. E outra porque todas é um pronome indefinido que não admite artigo. Se eu não tenho artigo definido, eu não tenho crase, porque aí eu vou ter só preposição do outro lado. Tá? Então, na dúvida, analisem se aquele pronome específico admite crase antes dele ou não. Por exemplo, não são todos os indefinidos que não admitem. Nós temos, por exemplo, o pronome indefinido outras. Ele admite crase. Ele admite, artigo. Se ele admite artigo, pode ocorrer a crase. Se eu digo, elas abraçaram umas às outras. Esse artigo, antes de outras, então totalmente válido.
Observem isso sempre, se aquele pronome admite ou não artigo antes dele. Admitindo artigo, poderá ocorrer a crase. Outro caso, tá? É antes de verbo. Antes de verbo não vai crase, tá? Por exemplo, eu voltei a escrever. Esse a é apenas preposição que o verbo voltar está pedindo, tá? Voltei a escrever. Antes de verbo, então não vai crase porque verbo não admite artigo na frente, né? Não tem nem gênero, certo? Outro caso que não admite artigo é antes de palavra casa, quando se referir a lar ou domicílio. Tá? Por exemplo, vou à casa, cheguei, quando a gente fala, por exemplo, a gente tem o costume de dizer cheguei em casa. Vocês perceberam que a gente realmente não usa artigo quando nos referimos à nossa casa? Eu digo cheguei em casa. Agora, se eu disser cheguei na casa do meu namorado, aí eu estou especificando qual casa é, que não vai ser a minha, o meu lar. Portanto, quando a casa estiver especificada, vai crase. Agora, se eu estou me referindo à casa do meu domicílio, eu não utilizo crase, certo? Outra situação, locuções formadas por palavras repetidas, não vai crase. Por exemplo, dia a dia, frente a frente, certa? E por fim, outra situação que não vai crase, em alguns casos, é antes de numerais. Numerais ou números, por exemplo, tá? Horas. Se eu especifico a hora, vai crase. Se eu determino a hora, senão não. Olha só este exemplo. Estudarei das 2 às 3. Veja que neste caso eu estou indicando que eu vou estudar, sei lá, uma pessoa super estudiosa, vai colocar despertar às 2 da manhã. Vai estudar das 2 às 3 da manhã, está especificando o horário. Agora, se eu digo estudarei de 2 a 3 horas, eu não estou especificando horário, estou simplesmente dizendo que eu vou estudar de 2 a 3 horas por dia, por semana, mas não estou dizendo qual horário especificamente eu irei estudar. Então, prestem atenção nessa questão também de intervalo de tempo. Se estiver especificado, vai crase. Se não tiver especificado, não vai crase. Nesse caso, eu até lembrei de uma questão comum que as pessoas também colocam crase não vai, que é, por exemplo, de segunda a sexta. De segunda a sexta não vai crase, gente. Veja que lá na frente de segunda, o de não tá com artigo. Então, se eu não tenho artigo, eu não tenho crase. Afinal, eu estou me referindo... Afinal, esse período de segunda a sexta pode ser toda semana, eu não estou especificando. Se eu digo trabalho de segunda a sexta, todas as semanas de segunda a sexta eu trabalho, eu não estou especificando. Sabe? É uma coisa que ocorre toda semana, uma coisa comum de segunda a sexta. Agora, se eu especificar trabalhei da segunda passada à sexta passada, aí sim eu estou especificando e, portanto, nesse caso, haveria o acento grave ali no A, porque haveria a crase, porque eu estou determinando o dia, tá? Voltando à questão do numeral, então, não somente em horas, mas em outras situações, se o numeral estiver especificado, eu coloco crase, senão não. Outro exemplo. Assisti a 2 peças de teatro. Eu não estou especificando a quais peças eu assisti. Simplesmente estou informando que foram 2. Não tem artigo, no caso não ocorre crase. Agora, se eu digo dessa forma, assisti as 2 peças de teatro que ocorreram ontem. Veja que agora eu estou especificando quais peças são essas, as que ocorreram ontem. Nesse caso,
tem artigo, consequentemente tem crase, certo? Há 3 casos em que o uso do artigo é facultativo. Então, ocorrerá crase se vocês optarem pela escolha do artigo. Vou explicar melhor. Os 3 casos são depois da palavra até, da preposição até, então eu posso dizer até a ou até, antes de nomes próprios femininos e antes de pronomes possessivos. Veja, quando nos referimos a um nome feminino, um nome próprio feminino, nós podemos usar o artigo ou não. Eu posso dizer, a Maria comeu hoje ou Maria comeu hoje. A mesma coisa com o pronome possessivo. Eu posso dizer, a sua blusa está rasgada ou sua blusa está rasgada. Então, como é opcional o uso do artigo, a crase pode ocorrer ou não, vai depender se vocês considerarem que é artigo ali, ou se vocês optaram pelo artigo ali ou não. Apenas uma pequena observação, tá? Que na linguagem formal não é aconselhável utilizar artigo antes de nomes próprios femininos de pessoas célebres. Por exemplo, se eu digo, o professor se referiu a Maria Antonieta. É um nome célebre, portanto, não iria crase antes desse A, tá? Só preposição. E, em seguida, falarei sobre 2 situações que também ocorrem crase e que, no caso, em 2 situações que é utilizado o acento grave, mas que fica mais difícil de identificar. Por isso que eu vou deixar bem específico para vocês. Primeiro, a crase é utilizada em várias locuções, tá? Sempre locuções formadas por substantivos femininos. Aí é questão de vocês se familiarizarem com essas locuções, lê-las, né, pesquisá-las na internet. Eu vou dar alguns exemplos aqui. À direita, à esquerda, às pressas, às escondidas, à noite, à proporção que, à medida que, à procura de. Então, nós temos várias locuções em que ocorre a crase, certo? Outra situação, tá? Que é a ambiguidade. Nem sempre ocorre realmente um fenômeno de crase aqui. Nem sempre nós temos realmente uma preposição em um artigo. Porém, para evitar ambiguidade, nós utilizamos o acento grave, que é o mesmo sinal indicativo de crase. Por exemplo, ela cheira a gasolina. Se levarmos ao pé da letra, parece que ela pegou uma garrafa de gasolina e cheirou, né? Porém, se nós queremos nos referir ao fato de ela exalar cheiro de gasolina do corpo, então nós colocaremos o acento grave para desfazer essa ambiguidade. Ela cheira a gasolina, ou seja, ela está exalando o cheiro de gasolina, né? Está exalando dela, do corpo dela, e não é que ela pegou a gasolina para cheirar, certo? Alguns gramáticos até consideram usar, por questões de ambiguidade, o acento grave em expressões que indicam meio ou instrumento. Por exemplo, escreveu à mão, pagou à vista, então modo ou instrumento, para exatamente evitar essa ambiguidade. Por exemplo, pagar à vista. Ora, eu paguei a minha vista, o meu olho, ou eu paguei, o modo de pagar foi à vista? Escrevi à mão, escrevi a palavra mão, desenhei uma mão, né? Ou escrevi com o instrumento, tendo a mão como instrumento, certo? Então, essa questão é diversa entre os gramáticos. Alguns acham que tem que usar sim,
Outros já consideram que não tem sentido utilizar, já que quando a palavra é no masculino, não se usa o artigo o. Né? Por exemplo, escrever a lápis, escrever a caneta. Então, lápis é uma palavra masculina, a gente não diz escrever ao lápis. Então, por isso que alguns gramáticos contestam um pouco esse acento grave. Mas, desse modo, vocês podem utilizar ou não, fica a critério de vocês adotar um ou outro ponto de vista. Certo? Por fim, para encerrar essa parte do artigo definido com a preposição, tá? Em resumo, para identificar se é crase ou não, observem, tem preposição a de um lado? Tem algum termo que esteja exigindo a preposição a? Ok. Do outro lado, eu tenho uma palavra que admita o artigo a na frente dela? Tenho. Portanto, ocorre crase, certo? Cuidado para não observarem apenas um dos lados. Por exemplo, se eu digo, vou a festas. Aí a pessoa olha, vou é verbo que pede complemento, tem o a ali, festas é feminino, deixa eu colocar crase aqui. Calma. Se eu tenho o a no singular e festas no plural, tá claro que ali não tem artigo. Esse a é só de preposição do verbo ir. Por quê? Porque o artigo, lembra que eu disse antes, ele flexiona junto com o substantivo. Portanto, se eu digo festas e eu utilizar o artigo, precisa estar as festas. Então, se eu tenho vou a festas, eu não tenho artigo, eu tenho só preposição. Cuidado também para não fazer o inverso, cuidar só o artigo e não cuidar a preposição. Por exemplo, vocês já devem ter ouvido aquele macetezinho para identificar se há artigo antes do nome de lugares, usando aquele truquezinho. Volto da crase a, volto de crase para quê? Por exemplo, Portugal. Vou a Portugal, volto de Portugal. Veja que eu não tenho um artigo aqui, porque o de não se transformou em da, ele permaneceu de, então eu não tenho artigo. Volto de Portugal. Agora, se eu digo vou à Bahia, volto da Bahia. Ok? Bahia admite artigo na frente dela. Então, eu digo a Bahia e não simplesmente Bahia. Como Portugal, eu não digo o Portugal. Eu digo somente Portugal. A Bahia admite artigo, Portugal não. Aí vocês vão ver uma frase lá com a palavra Bahia. Não, Bahia admite artigo, vou colocar crase. Aí tem a frase lá, visitei a Bahia. Bahia, vou colocar crase, volto da Bahia. Tá, tem um artigo ali, ok, a Bahia. Mas tem preposição? O verbo visitar, ele não pede preposição. Quem visita, não visita a algum lugar, mas visita algum lugar. Então, o verbo visitar não pede preposição, eu não tenho preposição aqui, eu tenho somente o artigo. Então, neste caso, eu não colocaria o acento grave nessa frase, porque eu só teria o artigo e não a preposição. Portanto, tomem cuidado em encontrar os dois as ali subentendidos na frase para ter a certeza se é crase ou não. Compreendida a parte do artigo definido? Rapidinho eu vou mencionar para vocês sobre o pronome demonstrativo a e as variações do aquele, que são a mesma coisa, só são duas palavras diferentes, mas como ambas são pronomes demonstrativos, fica fácil de explicar junto. Olha só, a sua blusa é semelhante à que comprei ontem. Veja, a sua blusa é semelhante a alguma coisa. Eu tenho uma preposição, certo? Semelhante a que comprei ontem. Esse a, ele é um pronome demonstrativo. Veja que vocês conseguem substituir por outro pronome demonstrativo. Por exemplo, aquela. Essa blusa é igual àquela que comprei ontem. Então,
Ele faz o mesmo papel dos pronomes demonstrativos, este, esta, isto, aquele, aquela, certo? Mesma coisa se fosse aquela ou aquele, mesmo sendo uma palavra masculina, como aqui a junção não é com artigo, mas com pronome demonstrativo, não importa se aquele é uma palavra masculina. Então eu poderia dizer: o seu casaco é semelhante ao que comprei, aquele que comprei ontem. O seu casaco é semelhante àquele que comprei ontem. Com crase, o a preposição, porque o que é semelhante a alguma coisa, e tem o primeiro a da palavra aquele, então a junção desses dois as, a preposição, mais o a da palavra aquele, se juntam e formam uma crase. Certo? Então vejam que esses dois pronomes são bem parecidos. Esclarecido? Espero que sim. Teriam várias outras observações que eu poderia trazer, mas aí o vídeo ficaria muito longo, portanto eu vou encerrar por aqui. Se ficar alguma dúvida, vocês podem comentar. Se alguma dúvida for recorrente, eu posso fazer outro vídeo sanando essas dúvidas. E o macete que eu comentei lá no início, tá, que funciona muitas vezes, é substituir o a substituir a palavra seguinte ao a por uma palavra masculina. Se o a se transformar em ao, é porque ali ocorre uma crase, é porque ali tem artigo, consequentemente a crase. Por exemplo, se eu digo fui à praia, se eu substituo praia por exemplo, parque, fui ao parque. Vocês viram que o a se transformou em ao? Neste caso, eu enxergo o artigo ali, porque o o é diferente de a, então ele aparece. Quando eu tenho a crase, como os dois a se juntam e eu pronuncio junto, eu não consigo muitas vezes identificar o artigo. Mas se eu troco a palavra seguinte por uma masculina e o a se transforma em ao, eu enxergo o artigo pelo ao, a mais o ao. Então esse é um truque que funciona bastante, não em 100% dos casos, mas na maioria deles. Então, na dúvida, podem usar essa dica. Porém, estudem, é muito importante sim entender o conceito de crase, caso dê um branco lá na hora de alguma prova, ou caso vocês utilizem essa dica e não dê certo, ou mesmo para entender. Tem gente que realmente gosta de entender o que está escrevendo, entender o que está fazendo. Eu, por exemplo, sou uma delas. Então, acho super válido entender o conceito de crase, no que ela consiste, de que forma ela é utilizada, mas na dúvida, ou talvez por uma questão de tempo, está em uma prova, precisa resolver de forma mais rápida, pode utilizar esse macete, então, de substituir a palavra seguinte por uma masculina. Se o a se transformar em ao, é porque há crase. Por hoje é só, então. Agradeço a atenção de vocês. Um beijo a todos e até a próxima.